O assunto de hoje parece até coisa de filme, construir um buraco de minhoca. Mas olha, é uma possibilidade bem real, viu? Baseada na física mais avançada que existe. Vamos entender como é que isso funciona? Essa é a grande pergunta que guia a nossa conversa hoje. Pensa só, buracos de minhoca, verdadeiros atalhos pelo tecido do espaço-tempo. É uma ideia que mexe com a imaginação de todo mundo há décadas, né? Mas e se fosse possível ir além da teoria? E é exatamente aqui que a história fica boa de verdade. A gente não está falando de naves espaciais ou galáxias distantes. Não, não. Estamos falando de um plano concreto, tipo uma receita de bolo mesmo, para construir um análogo de um buraco de minhoca aqui na Terra. Ok, para entender como uma coisa dessa seria possível, a gente precisa voltar um pouquinho e falar dos fundamentos quânticos. Essa ideia revolucionária não surgiu do nada, sabe? Ela foi construída em cima de um dos conceitos mais estranhos e comprovados da física. Isso mesmo, teletransporte. Mas calma, não é aquele de jornada nas estrelas em que as pessoas somem e aparecem em outro lugar. O teletransporte quântico é um fenômeno real, já demonstrado em laboratório e é a primeira peça do nosso quebra-cabeça. Então, o ponto principal é o seguinte: o teletransporte quântico não move a partícula em si. O que ele faz é mover a identidade exata dela, toda a sua informação quântica, para outra partícula em outro lugar. A original meio que se desfaz e a nova se torna uma cópia perfeita. E olha, essa tecnologia não é só teoria. Bem recentemente, os pesquisadores deram um passo gigantesco. Eles usaram o teletransporte de informação entre qubits para simular as propriedades de um buraco de minhoca dentro de um computador quântico. Foi um jeito de conectar a relatividade geral com a mecânica quântica. Incrível, né? Essa simulação foi o que abriu a porta. E agora, um físico está propondo que a gente atravesse essa porta, com uma ideia totalmente nova. Um conceito que leva o teletransporte para um nível completamente diferente. O nome por trás dessa resolução é Hattin-Sali, e o termo que ele criou é contraportação. É aqui que a receita para o nosso buraco de minhoca de laboratório começa a ganhar corpo de verdade. Tá, os dois processos movem informação, certo? Mas a diferença é... Nossa, é fundamental. O teletransporte quântico padrão precisa de um canal, de um carteiro, como um fóton, para levar a mensagem. Já a contraportação, ela faz a mesma coisa, só que sem ninguém para levar a mensagem. Nada detectável viaja entre os dois pontos. Nenhuma partícula, nenhuma onda. Simplesmente nada. Essa citação do próprio Sali resume tudo perfeitamente. Essa ausência de um carteiro, de um portador que é tão radical e tão importante. É um transporte que não deixa rastro. Um verdadeiro salto quântico. E isso mostra a conexão de um jeito brilhante. Pensa bem, o que é um buraco de minhoca? É uma passagem pelo espaço sem ter que viajar pelo espaço que a gente vê. A contraportação faz exatamente isso, só que no nível da informação. É a analogia perfeita. Vamos detalhar um pouco esse processo. Imagine dois pontos. A informação que precisa viajar está em um deles. Em vez de enviar alguma coisa pelo meio do caminho, o próprio espaço do sistema quântico se dobra, permitindo que a informação seja recriada do outro lado. É, literalmente, uma jornada sem viagem. Ok, a teoria é linda, a analogia é poderosa, mas, como sempre acontece na ciência de ponta, tem um desafio e tanto para ser superado antes que isso se torne realidade. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Se a receita já existe, por que a gente ainda não está construindo esses buracos de minhoca quânticos em laboratórios por aí? A resposta é que o hardware que a gente precisa, ele simplesmente não existe ainda. Nossos computadores quânticos atuais, por mais avançados que sejam, não foram projetados para fazer essa tarefa específica. A gente precisa de uma arquitetura totalmente nova. E o nome do jogo é esse: um computador quântico livre de troca. É um conceito onde diferentes partes do computador conseguem se comunicar e transferir informações sem a troca física de qualquer partícula. É exatamente isso que precisa acontecer para a contraportação funcionar. Construir uma máquina dessas é, sem dúvida, um desafio gigantesco, mas a motivação para fazer isso é igualmente gigante. O prêmio por conseguir vai muito, mas muito além de só provar um conceito. A gente está falando de criar uma ferramenta de mesa para investigar os maiores mistérios da física. Uma forma de testar ideias que, até agora, só existiam em quadros negros e em equações super complexas. E as aplicações são de cair o queixo. Daria para testar teorias de gravidade quântica,
procurar evidência de dimensões extras, explorar a própria natureza do espaço-tempo, e tudo isso num ambiente de laboratório, controlado e com custo muito menor do que aqueles aceleradores de partículas gigantescos. E a visão final é muito inspiradora. Não se trata de manter essa tecnologia trancada a 7 chaves. A meta, no fim das contas, é dar acesso remoto a esses experimentos, permitindo que cientistas, estudantes e qualquer pessoa curiosa de todo o mundo possam ajudar a explorar os segredos do universo. E isso nos deixa com uma última reflexão. Se existisse acesso a uma ferramenta que pudesse investigar a estrutura fundamental da realidade, qual deveria ser a primeira pergunta? O que seria mais importante saber? Fica aí o pensamento. Olha, se preparem porque a teoria que a gente vai explorar hoje pode literalmente virar a cosmologia de cabeça para baixo. E se a resposta para o maior mistério do universo estivesse bem na nossa frente o tempo todo? Essa é a pergunta, né? A pergunta audaciosa que uma equipe de astrofísicos está fazendo. E se a energia escura, essa coisa misteriosa que dizem compõe 70% do universo, simplesmente não existir? A resposta que eles dão aponta para algo que, na verdade, a gente já conhece muito, muito bem. Ok? Para a gente entender essa nova ideia, a gente precisa voltar, sabe? Voltar para a cena do crime original. Um mistério que tira o sono dos cientistas há décadas, a expansão acelerada do nosso universo. Olha, desde o finalzinho dos anos 90, as evidências são super claras. O universo não está só se expandindo. Não, ele está acelerando. É como um carro que não para de pisar no acelerador, sabe? E a grande pergunta, claro, é quem ou o que está pisando nesse acelerador cósmico? Bem, por um tempão a resposta padrão foi a energia escura. Mas vamos combinar, né? Isso é basicamente um nome chique para um grande mistério. É o jeito cósmico de dizer a gente não faz a menor ideia, enquanto se espera por uma pista de verdade. Mas e se o principal suspeito estivesse bem ali, debaixo do nosso nariz o tempo todo? Um personagem que a gente conhece super bem, mas que talvez a gente tenha entendido completamente errado. E aqui está o pulo do gato. As nossas teorias clássicas sobre buracos negros, elas foram feitas para um universo estático, sabe? Pensa numa foto antiga, parada no tempo. Só que a realidade é um filme em movimento. O nosso universo está se expandindo. E esse cenário todo dinâmico muda completamente as regras do jogo para esses gigantes cósmicos. E aí, em 2015, algo aconteceu que virou a mesa. A primeira detecção de ondas gravitacionais pelo LIGO. Foi como se a gente ganhasse ouvidos para escutar o cosmos. Pela primeira vez, a gente pôde ver, ou melhor, ouvir buracos negros se fundindo, não como uma ideia na lousa, mas como eventos reais acontecendo. O jogo tinha mudado de verdade. Então, com essa ferramenta nova e super poderosa nas mãos, os pesquisadores reabriram o caso da expansão cósmica. E eles estavam prontos para seguir uma pista. Uma pista completamente nova e, olha, bem inesperada. Essa linha do tempo aqui mostra bem essa jornada. Tudo começa lá nos anos 90, com esse mistério que ninguém entendia direito. Aí, décadas depois, em 2015, uma tecnologia nova abre uma porta que ninguém nem sonhava que existia. E agora, em 2023, surge essa nova teoria ousada para conectar todos os pontos. Beleza. Então, o que foi que esses detetives cósmicos descobriram afinal, quando eles apontaram essas lentes gravitacionais novas para os buracos negros? A abordagem deles foi assim, cirúrgica. Eles focaram em galáxias bem antigas, adormecidas, sabe? Onde quase nada acontece. Foi tipo tentar ouvir um sussurro numa biblioteca super silenciosa em vez de no estádio de futebol lotado. Eliminando todo o barulho, tipo gás, estrelas sendo engolidas, eles conseguiram isolar o comportamento puro dos buracos negros. E o que eles acharam foi chocante. Primeiro, eles viram que os buracos negros estavam ganhando massa, ficando mais pesados com o tempo. Segundo, essa dieta não vinha de lugar nenhum óbvio. Não era por fusão, não era por comer gás. Eles estavam basicamente engordando sem comer. E o mais importante, esse ganho de massa misterioso batia perfeitamente com uma previsão teórica chamada acoplamento cosmológico. Tá, mas o que é esse tal de acoplamento cosmológico? Pensa numa esponja dentro de um balde com água. Conforme você joga mais água e o nível sobe, a esponja absorve um pouco e cresce junto. A ideia é que os buracos negros fazem algo parecido. Eles não são só objetos dentro de um universo em expansão. Eles estão conectados a essa expansão. Eles ganham massa com o próprio esticar do espaço-tempo. E aqui está a parte que é genial. Em vez de engolir matéria,
Os buracos negros estariam, na essência, bebendo energia do próprio tecido do espaço. O universo se expande e eles crescem junto. Isso não só explica o ganho de massa, como de quebra resolve um problema clássico da física. Elimina a necessidade daquela tal singularidade, aquele ponto teórico de densidade infinita no centro dele. E isso nos traz ao clímax da investigação, o momento em que todas as peças desse quebra-cabeça cósmico finalmente se encaixam. E aqui vem o veredito. Os pesquisadores calcularam a energia total que todos os buracos negros do universo ganharam com esse processo, desde o comecinho de tudo. E o número que eles encontraram batia perfeitamente com a quantidade de energia escura que a gente precisa para explicar a expansão acelerada. Não era perto, era exato. E essa é a conclusão bombástica. Não é que os buracos negros produzem energia escura, tipo uma fábrica. É que eles são a energia escura. A energia está ali, contida neles. É uma consequência natural e direta da teoria da gravidade de Einstein funcionando num universo que se expande. As implicações disso são gigantescas. Primeiro, o universo fica mais simples. A gente não precisa mais inventar uma força misteriosa para explicar 70% de tudo. Segundo, e talvez isso seja o mais importante, essa explicação não precisa de nenhuma física nova, nenhuma ideia exótica. Ela sai direto da teoria da gravidade de Einstein, aplicada a objetos que a gente já sabe que existem. E assim, a gente termina onde começou, com uma pergunta. Se essa teoria se confirmar, a gente pode estar vendo o começo do fim de um dos maiores mistérios da cosmologia. E nesse processo, a gente redefine completamente o que são os buracos negros. Não como monstros do caos, mas como os verdadeiros arquitetos da evolução do universo. A investigação, claro, está longe de acabar. E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das maiores questões da cosmologia. Já parou para pensar que talvez a história da origem do universo, aquela que a gente aprendeu, pode estar incompleta? E se na verdade não teve só um começo, mas dois? Beleza, vamos direto ao ponto. Dá uma olhada nesse gráfico aqui. É uma coisa meio chocante, né? Pense em tudo que a gente conhece, estrelas, planetas, até nós mesmos. Tudo isso é só 4% do universo. É, isso mesmo, só 4%. O resto, os outros 96%, é um completo mistério. A gente chama de matéria escura e energia escura, mas a verdade é que não fazemos ideia do que seja. Pois é, essa é a pergunta que vale ouro, não é? É tipo um dos maiores casos sem solução da ciência. Como é que pode a maior parte de tudo que existe ser feita de uma coisa que a gente nunca conseguiu, sei lá, tocar, ver, detectar diretamente? Então, para tentar resolver esse mistério, a gente precisa começar pelo começo, né? Pela teoria que a gente já tem. Mas o mais importante é entender onde ela falha. Vamos dar uma olhada no que é considerada a história oficial da nossa origem. Olha, a teoria que a maioria dos cientistas usa hoje é fantástica em muitos sentidos. Funciona super bem para um monte de coisa, só que ela tem um buraco gigante, bem no ponto que a gente mais quer saber. De onde vieram esses 96% misteriosos do universo? E o nome do suspeito principal é esse aí, o modelo Lambda-CDM. Parece complicado, mas é simples. O Lambda é a tal da energia escura que está fazendo o universo se expandir cada vez mais rápido. E o CDM significa Cold Dark Matter, ou matéria escura fria. Basicamente, esse é o nosso mapa, o nosso melhor guia para entender o universo logo depois do Big Bang. E é aqui que a coisa fica interessante de verdade. Dá uma olhada no contraste. De um lado, o Lambda-CDM é genial. Ele explica direitinho a expansão do universo, como os primeiríssimos átomos de hidrogênio e hélio surgiram. É perfeito. Mas aí a gente pergunta, ok, e a matéria escura? E a energia escura? De onde elas vieram? E a resposta do modelo é silêncio. Um completo não sei. E olha que não foi por falta de tentar, viu? Faz décadas que os físicos estão procurando qualquer pista, qualquer sinalzinho, qualquer interação que não seja gravidade entre o nosso mundo visível e esse mundo escuro. E o resultado até agora? Nada. Absolutamente nada. Aí começa a bater aquela dúvida, né? Será que a gente está procurando no lugar certo? É exatamente nesse ponto, nesse beco sem saída, que a nossa história dá uma virada espetacular. Vendo esse impasse todo, dois astrofísicos, a Catherine Fries e o Martin Winkler, chegaram com uma ideia completamente diferente. Uma pista nova e radical nesse nosso caso cósmico.
Para pra pensar isso um segundo. A ideia é, ao mesmo tempo, simples e, uau, profunda. E se a origem de tudo que a gente vê e a origem da matéria escura não aconteceram juntas? E se foram dois eventos, dois começos totalmente separados? O nome que eles deram para isso, Big Bang escuro. A proposta é essa. Depois daquele Big Bang que a gente conhece, teria acontecido um segundo evento de criação. E esse segundo evento teria criado todo o lado escuro do nosso universo. Então, mas quando isso teria acontecido? Vamos olhar a linha do tempo. Primeiro, temos o Big Bang de sempre, que eles até chamam de Big Bang quente para diferenciar. Ele cria a matéria e a radiação que a gente conhece. Aí, uns 20 minutos depois, os primeiros átomos começam a se formar. E aí, vem a parte nova. Em algum momento, ali dentro do primeiro mês de vida do universo, BUM! Acontece o segundo evento, o Big Bang escuro. A parte mais importante para entender é essa. A teoria basicamente diz que existem dois universos acontecendo ao mesmo tempo. O nosso, o setor visível, e o setor escuro. Eles ocupam o mesmo espaço, mas não se misturam. A única forma de um sentir o outro é pela gravidade. E isso explicaria por que a gente nunca encontrou nenhuma outra forma de interação. Faz sentido? Ok, uma ideia radical assim é muito legal, mas como é que a gente prova? E é agora que a coisa fica empolgante de verdade. Porque sim, existe um jeito de procurar a prova do crime desse segundo Big Bang. Pensa assim, um segundo Big Bang teria chacoalhado o universo inteiro. Literalmente abalado as estruturas do espaço-tempo, criando ondulações. São as famosas ondas gravitacionais. É como jogar uma pedra num lago, sabe? E o mais louco é que essas ondas do Big Bang escuro ainda estariam viajando pelo universo e teriam uma assinatura muito específica. E a melhor parte, a gente talvez já tenha como escutar essas ondas, usando os pulsares, que são tipo uns faróis cósmicos que piscam com uma precisão absurda. Se uma dessas ondas passar por um pulsar, ela bagunça um pouquinho o ritmo do pisca-pisca. E é essa distorção que a gente procura. E como os próprios cientistas que propuseram a ideia dizem, isso não é só uma viagem filosófica, não. A teoria faz uma previsão concreta, uma coisa que a gente pode ir lá e testar. Se a gente encontrar esse padrão específico de ondas gravitacionais, vai ser uma evidência fortíssima de que o Big Bang escuro realmente aconteceu. E isso mostra uma mudança de paradigma, sabe? Por séculos, a gente entendeu o universo olhando para ele, usando a luz que chegava nos nossos telescópios. Agora, talvez a gente esteja entrando numa nova era, a era de escutar o universo, de ouvir os ecos dos eventos mais malucos e violentos que já aconteceram. Então, a grande pergunta fica no ar. Será que da próxima vez que a gente apontar nossos instrumentos para o céu, a gente não vai estar só vendo o passado, mas sim ouvindo o eco de um segundo começo? O eco do momento que criou a maior parte de tudo que existe? A busca por essa resposta, bom, ela continua. Vamos falar de uma das missões espaciais mais incríveis dos últimos tempos, a missão DART, da NASA. Foi basicamente a primeira vez que a humanidade tentou, de propósito, desviar um asteroide. Era um grande teste para nossa capacidade de defesa planetária. Só que o resultado, bom, ele foi muito, mas muito mais forte do que qualquer um poderia imaginar. Sabe aquela pergunta clássica de filme catástrofe? A gente conseguiria mesmo impedir que um asteroide atingisse a Terra? Por muito tempo, isso foi coisa de ficção científica. Mas com a missão DART, a ciência deu um passo gigantesco para descobrir se a resposta para essa pergunta é, de fato, sim. Então, vamos entender o que aconteceu. Em 2022, a NASA fez algo inédito na história. Lançou uma sonda para bater de propósito num asteroide. O objetivo aqui não era explodir nem nada disso. A ideia era bem mais sutil. Será que a gente consegue dar um peteleco nele e mudar seu curso, nem que seja só um pouquinho? E o plano era, na verdade, bem direto. A nave DART, que pesava uns 570 quilos, ia viajar pelo espaço e simplesmente colidir com um asteroide bem pequeno, chamado Dimorphos. A ideia era dar um empurrão cósmico nele para ver se a órbita que ele fazia ao redor de um asteroide maior, o Didymos, iria mudar. Simples assim. Antes do impacto, claro, os cientistas fizeram todos os cálculos, rodaram um monte de simulações para tentar prever o que ia acontecer. E com base na física que a gente conhece, a expectativa era bem modesta, bem pé no chão. Pensa numa partida de sinuca cósmica. A nave DART era a bola branca e o Dimorphos a bola da vez. A física parecia simples. A energia do impacto da DART seria transferida para o asteroide, dando um leve empurrão nele. Era isso. E olha só que interessante, a missão inteira seria considerada um sucesso se a órbita do Dimorphos diminuísse em, no mínimo, 73 segundos. Pouco mais de um minuto. Qualquer coisa acima disso já seria lucro. Essa era a meta.
Mas o que aconteceu de verdade depois da colisão pegou todo mundo de surpresa. Parece que o universo tinha outros planos, porque aquele empurrãozinho acabou sendo, na verdade, um golpe de peso pesado. A mudança na órbita não foi de 73 segundos. Não foi nem o dobro disso, nem o triplo. O resultado real foi uma coisa que ninguém, em nenhuma simulação, tinha previsto. 33 minutos. É isso mesmo. A meta era pouco mais de 1 minuto e o resultado foi de 33 minutos. A órbita mudou de um jeito absurdamente maior do que qualquer previsão. Para se ter uma ideia da escala dessa surpresa, a mudança real foi mais de 25 vezes maior do que o mínimo que os cientistas esperavam para a missão ser um sucesso. E isso, claro, leva a uma pergunta óbvia. Por que o impacto foi tão, mas tão eficaz? A resposta para esse mistério todo não estava na nave DART, mas no próprio asteroide. O Dimorphos tinha uma surpresa, uma espécie de carta na manga que ninguém tinha previsto completamente. A explicação científica para isso se resume a um conceito chamado fator beta. Pensa nele como um multiplicador de força. Ele mede o empurrão extra que é gerado pelos detritos, pela poeira e pelas rochas que são arremessadas para o espaço logo depois da colisão. O que aconteceu, então, foi que duas forças agiram ali. A primeira foi o empurrão da própria nave DART, mas a segunda força, que foi muito maior, veio da explosão de detritos do asteroide. Essa nuvem de material funcionou como o escapamento de um foguete, dando um tranco gigantesco no Dimorphos na direção oposta. E aqui está o número que muda tudo. O material que voou do asteroide amplificou o empurrão em 3,6 vezes, ou seja, a maior parte da força que moveu o Dimorphos veio do próprio asteroide se desfazendo. Mas por que tanto material foi arremessado? Bom, porque o Dimorphos não era uma rocha sólida, compacta. Ele era mais como uma pilha de entulho, sabe? Um amontoado de pedras e poeira frouxamente unidas pela gravidade. Então, quando a DART bateu, foi como dar um soco num castelo de areia. Voou o material para todo lado, criando aquele efeito de foguete. É exatamente como disse o Jian-Yang Li, do Instituto de Ciência Planetária. A massa que foi ejetada deu um empurrão muito maior no asteroide do que a própria nave, e isso muda completamente o jogo para o futuro. Então, o que a gente tira de tudo isso? A gente aprendeu que a missão DART não só funcionou, ela praticamente reescreveu o manual de instruções sobre como desviar asteroides. Essa fala do Siegfried Egel resume tudo de forma perfeita. Antes da DART, era tudo teoria, tudo simulação no computador. Agora, não. Pela primeira vez, a gente tem um dado do mundo real. É um ponto de referência concreto para testar e refinar todos os nossos modelos daqui para frente. As lições que ficam são importantíssimas. Primeiro, agora existe esse dado real para a gente calibrar as simulações. Segundo, a composição do asteroide é um fator crucial, talvez até mais do que o tamanho da nave que a gente envia. Isso pode significar que missões futuras podem ser eficazes com naves menores e mais leves. E, de quebra, a missão ainda ajudou a gente a entender melhor como alguns asteroides no sistema solar ganham aquelas caudas de detritos. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão. A missão DART foi um sucesso monumental. Ela provou que o conceito funciona, e funciona até melhor do que o esperado. Mas foi só um teste em um tipo bem específico de asteroide. A jornada para ter uma defesa planetária de verdade, robusta, essa jornada está só começando. Olá, hoje a gente vai mergulhar numa descoberta que está literalmente redesenhando o mapa da nossa vizinhança cósmica. Vamos falar de uma arquitetura invisível que, olha só, nos envolve por completo. Para começar, vou lançar uma pergunta. E se tudo que a gente conhece, o nosso Sol, a Terra, todos os planetas, estivesse viajando pelo espaço dentro de uma bolha gigante? Eu sei, parece coisa de ficção científica, né? Mas, como a gente vai ver agora, essa é a nossa realidade. Pois é, vamos dar uma olhada na nossa vizinhança cósmica, que é uma realidade de 1000 anos-luz de largura. E não, isso não é só uma ideia, uma hipótese, é uma estrutura real que os astrônomos chamam de bolha local. E quando a gente fala em tamanho, é gigantesco, 1000 anos-luz. É uma cavidade no espaço com mais ou menos 1000 anos-luz de diâmetro. É uma escala que, sinceramente, é difícil até de botar na cabeça, né? Então, o ponto-chave aqui é o seguinte: isso não é um fenômeno acontecendo lá longe. O nosso Sol, o nosso sistema solar, está viajando dentro dessa bolha. É literalmente o nosso endereço na galáxia. E o mais incrível é que só agora a gente está começando a desvendar os segredos dela. Certo, mas como é que uma estrutura tão gigantesca assim se forma?
Bom, isso nos leva para um dos eventos mais violentos e ao mesmo tempo criativos do universo: as supernovas. É uma verdadeira fábrica de superbolhas. O processo todo é fascinante e dá para resumir em 4 passos. Primeiro, estrelas bem grandes, massivas, explodem. São as famosas supernovas. Essa explosão, claro, gera uma onda de choque que vai empurrando todo o gás e a poeira para longe, sabe? Quase como um soprador de folhas cósmico gigante. Com isso, uma cavidade enorme, quente e com pouca coisa dentro é esculpida no espaço. E é aí, no passo 4, que a mágica acontece. Bem na superfície dessa bolha. Todo aquele material que foi empurrado para a borda começa a se acumular, fica mais denso e cria as condições perfeitas para o nascimento de uma nova geração de estrelas. É um exemplo fantástico do ciclo cósmico, onde a destruição, no fim das contas, dá origem à criação. A superfície vira um verdadeiro berçário estelar. Beleza, então os astrônomos já sabiam que a bolha local existia, já conheciam a forma dela, mas tinha uma peça fundamental nesse quebra-cabeça que ainda estava faltando. Uma força invisível que, no fundo, molda tudo isso e que era um verdadeiro mistério. Porque, olha só, os cientistas já tinham mapeado a superfície da bolha e confirmado que ali era um baita berçário de estrelas. Mas para entender como esse berçário realmente funciona, qual é o mecanismo por trás, ainda faltava essa peça crucial. E essa peça era o campo magnético da bolha. Pois é, uma força que está em todo lugar, mas que é muito, muito difícil de observar e de medi-la no cosmos. E o resultado é este aqui, o primeiro mapa 3D do campo magnético da nossa bolha local. Essas setinhas coloridas que a gente vê, elas mostram a orientação dessa força invisível. Elas revelam exatamente como essa força organiza a poeira e o gás lá na superfície da bolha, o que, no fim das contas, determina onde e como as novas estrelas vão poder nascer. É a chave de tudo. E só para a gente ter uma ideia da importância disso, pense assim, um campo magnético cósmico é como se fosse um maestro invisível. É uma força que guia o movimento das partículas e que influencia a estrutura de tudo no universo, desde um grãozinho de poeira até a forma de galáxias inteiras. Agora, criar um mapa desses não é nada fácil. Exigiu uma combinação super inteligente de tecnologia e método. Foi um verdadeiro trabalho de detetive cósmico. E a gente vai ver agora quais foram as ferramentas por trás dessa descoberta. A solução veio da combinação de 2 telescópios espaciais incríveis. De um lado, o Gaia, que mapeou as estrelas e nos deu a forma física da bolha, o contorno dela. Do outro, o Planck, que mediu uma coisa chamada luz polarizada da poeira. Para entender, é como se a gente olhasse a luz através de óculos de sol polarizados. O jeito que a luz se alinha revela a direção do campo magnético invisível. Então, resumindo, um mostrou a estrutura ou formato e o outro mostrou a força invisível que molda essa estrutura. Genial, né? E isso é tão revolucionário que a astrônoma Alyssa Goodman, uma das pesquisadoras do projeto, disse algo mais ou menos assim, que estudar esses campos magnéticos sempre foi um desafio enorme, mas que agora, finalmente, as novas ferramentas são boas o suficientes para a gente começar a incluir de verdade os campos magnéticos na nossa visão geral de como o universo funciona. É uma mudança de paradigma. Tá legal, então mapeamos o campo magnético da nossa bolha. E daí? Porque isso importa para além do nosso bairro cósmico. Bom, a resposta tem implicações que vão da poeira às galáxias. São implicações gigantescas. Primeiro, porque agora a gente consegue explicar muito melhor como as superbolhas fazem nascer estrelas. E isso não vale só para a nossa. Esse mapa serve como um modelo para entender a evolução e a dinâmica de bolhas em todo o cosmos. E mais, nos dá pistas de que talvez sejam essas bolhas um dos mecanismos que influenciam a própria forma das galáxias. É algo fundamental. Então, a grande sacada é essa. Ao estudar o nosso quintal cósmico com esse nível de detalhe, a gente está, na verdade, decifrando as regras do jogo do universo inteiro. A nossa bolha local funciona como um laboratório cósmico que nos ensina sobre a mecânica fundamental de tudo. E isso tudo nos leva a uma última reflexão, né? Se a nossa casa cósmica é uma bolha moldada por estrelas que já morreram e por forças que só agora a gente está começando a enxergar, o que mais será que existe por aí? Que outras estruturas invisíveis, que outras arquiteturas cósmicas ainda estão esperando para serem descobertas? Uma coisa certa, a busca está só começando. O telescópio espacial James Webb mudou completamente o jogo, né? Ele nos mostrou o universo de um jeito que a gente nunca tinha visto. Mas a ciência, ela não para. E com todo esse sucesso, surge aquela pergunta inevitável.
Pois é, essa é a pergunta que todo mundo da astronomia está se fazendo. O Webb é uma obra-prima da engenharia, mas a busca por conhecimento continua. E a resposta para essa pergunta, olha, já tem nome e uma missão que é simplesmente espetacular. Então vamos lá, apresento a vocês o Observatório de Mundos Habitáveis, ou HWO na sigla em inglês. O nome já entrega o ouro. O objetivo principal dele é um só: procurar planetas com condições de abrigar vida. E aqui tem um detalhe que eu acho sensacional. O HWO é visto como um sucessor espiritual do nosso querido Hubble. Enquanto o Webb é o mestre da luz infravermelha, o HWO vai voltar a focar na luz visível, para nos dar aquelas imagens de tirar o fôlego, super coloridas, que fizeram a gente se apaixonar pelo Hubble. E é importante entender isso, o HWO não é um telescópio para fazer de tudo um pouco. Ele tem um alvo muito, muito específico. A missão dele é analisar a atmosfera de planetas distantes, procurando por aquelas assinaturas químicas, sabe? Sinais de vida como a gente conhece. Mas calma aí, como se projeta uma máquina tão ambiciosa? A resposta é aprendendo com quem veio antes. O HWO não está começando do zero, de jeito nenhum. Ele é o resultado de décadas de lições, tanto dos acertos quanto dos erros, do Hubble e do James Webb. Vamos analisar rapidinho. O Hubble ficava aqui perto, na órbita da Terra, o que permitiu que astronautas fossem lá consertá-lo. Já o Webb está a 1,5 milhão de quilômetros de distância, num lugar chamado Ponto de Lagrange 2, e não foi projetado para receber visitas. O Hubble vai pegar o melhor dos dois: a localização super estável do Webb, mas com uma capacidade de manutenção totalmente nova e robótica. Antes de virar o HWO, existiam duas grandes ideias competindo para ser o próximo supertelescópio da NASA. Eram dois conceitos incríveis, mas cada um com uma filosofia bem diferente sobre como fazer essa caçada. O primeiro era o Hubble X. Pensa nele como o mestre da precisão. A ideia era usar um espelho único, bem grande, para ter imagens super nítidas. E ele tinha uma proposta ousadíssima: uma nave separada, tipo um guarda-sol gigante, que voaria a milhares de quilômetros de distância para criar uma sombra perfeita sobre a estrela e revelar os planetinhas ao redor. O segundo era o LUVOIR, a verdadeira potência multifuncional. Ele seria um monstro, com um espelho de 15 metros feito de segmentos, bem no estilo do James Webb, que se dobra para caber no foguete. E o mais importante, desde o comecinho, ele foi pensado para poder ser consertado e atualizado por robôs. E aí, quem levou a melhor? Habex ou LUVOIR? A resposta é os dois. A NASA olhou para esses dois projetos e decidiu não escolher um vencedor, mas sim criar um híbrido, pegando as ideias mais fortes de cada um para montar o telescópio perfeito. Então, como essa mistura funciona na prática? Do LUVOIR, o projeto pegou a tecnologia genial do espelho que se dobra e a capacidade de manutenção robótica. Do Habex veio o foco na luz visível, que é ideal para achar planetas como o nosso. E para bloquear a luz da estrela? Em vez daquele sombreador externo super complexo, adotaram uma solução interna, mais simples, chamada coronógrafo. E existe um motivo muito prático para essa abordagem. O desenvolvimento do James Webb foi um processo longo, caro e cheio de atrasos. A NASA quer usar tudo o que aprendeu para garantir que o HWO seja um projeto mais eficiente, mais previsível e com menos dor de cabeça. E aqui está uma das ideias mais revolucionárias. Com o Webb, se uma única peça não estivesse pronta, o projeto inteiro atrasava. Com o HSO, a capacidade de manutenção permite uma flexibilidade incrível. Imagina só, se um instrumento atrasar, não tem problema. Lança o telescópio mesmo assim e depois uma missão robótica vai lá entregar e instalar a peça. Isso muda tudo. Eu adoro esta citação da astrofísica da NASA, a que Robert, ela transforma um conceito super técnico em algo que a gente consegue visualizar. Pensa num observatório no topo de uma montanha aqui na Terra. A estrutura fica lá, mas ao longo dos anos você pode trocar as câmeras, os sensores por tecnologias mais novas. É exatamente isso que o HSWO vai poder fazer, só que a 1,5 milhão de quilômetros de distância. Então, a pergunta que não quer calar: quando a gente vai poder ver as primeiras imagens desse novo observatório incrível? A jornada é longa, mas o plano já está em andamento, com um cronograma bem claro para as próximas décadas. O caminho é longo, sim. Primeiro, em 2027, teremos o telescópio Nancy Grace Roman, que já vai ajudar a preparar o terreno. Durante o resto dessa década, o projeto do H.R. Hall vai ser detalhado e orçado. E, se tudo correr como planejado, a gente pode esperar o início das operações dele lá para o começo da década de 2040. Isso nos deixa com a pergunta final, a mais empolgante de todas. Um telescópio projetado especificamente para procurar mundos habitáveis? O que ele vai descobrir?
Será que vamos encontrar planetas com oceanos, com nuvens e, quem sabe, até os primeiros sinais de vida fora da Terra? Essa é a proposta do Observatório de Mundos Habitáveis, e a gente mal pode esperar para ver. Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num mistério cósmico. Um quebra-cabeça que deixou os cientistas coçando a cabeça por décadas e que, olha só, finalmente foi resolvido. Para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que parece simples. Será que o espaço, esse vácuo imenso, pode de fato produzir algum som? A resposta curta é não. Mas, e é aqui que a história fica realmente fascinante, o espaço pode assobiar. Exato. E esse assobio cósmico que está no centro de tudo que vamos explorar hoje. Então vamos começar essa investigação entendendo melhor que assobios estranhos são esses que vêm lá do espaço. Bom, esses assobios têm um nome científico. São as ondas de modo assobiador. Basicamente, são ondas eletromagnéticas de frequência bem baixinha que viajam pelo plasma que preenche quase todo o universo. E o mais curioso é por que desse nome. Pensa só. Elas não são ondas de som de jeito nenhum, mas a frequência delas bate certinho com a faixa que o ouvido humano consegue captar. Então, com o equipamento certo, dá para converter essas ondas num som que a gente consegue ouvir e soa exatamente como um assobio. E olha, essas ondas não são um fenômeno qualquer, não. Elas estão por trás de eventos espetaculares. São geradas por relâmpagos aqui na Terra, têm um papel importante na criação daquelas auroras boreais maravilhosas e foram até detectadas pelas lendárias sondas Voyager lá pertinho de Júpiter. Isso tudo nos leva direto para o coração do mistério, um verdadeiro dilema de causa e efeito que deixou os físicos bem intrigados por muito tempo. Mas antes, vamos quebrar um mito. Muita gente pensa que o espaço é um vácuo total, vazio, mas a realidade é bem diferente. O espaço é, na verdade, um plasma, um ambiente superdinâmico, cheio de partículas carregadas, como elétrons e campos magnéticos por todo lado. É justamente nesse plasma que a nossa cena do crime cósmica acontece. As partículas carregadas e as ondas assobiadoras estão ali, o tempo todo, numa interação super complexa. E aqui chegamos à grande questão, aquele dilema do ovo e da galinha, sabe? O que veio primeiro? Eram as ondas que davam energia para as partículas? Ou eram as partículas que, de alguma forma, criavam as ondas? Para resolver essa parada, uma equipe de cientistas partiu para uma verdadeira caçada. E o palco dessa investigação foi aqui mesmo, na vizinhança do nosso planeta. Os detetives dessa história foram pesquisadores da Universidade de Nagoya, lá no Japão. A pista fundamental veio da missão MMS da NASA, que é um conjunto de 4 sondas voando em formação pela magnetosfera da Terra, o nosso escudo magnético protetor. E foi com essas ferramentas super avançadas que eles conseguiram fazer a observação que, finalmente, solucionou o caso de uma vez por todas. O processo foi bem metódico. Primeiro, as sondas conseguiram medir tanto as ondas quanto os elétrons exatamente no mesmo lugar e no mesmíssimo instante. Depois, os cientistas analisaram essa interação em detalhe e, bingo, observaram uma transferência direta de energia acontecendo ali, ao vivo. E com isso, o veredito final. A análise provou, sem sombra de dúvida, que são os elétrons que transferem sua energia e dão origem às ondas assobiadoras, e não o contrário. O mistério de causa e efeito estava finalmente resolvido. A dimensão desse feito foi muito bem resumida por Naritoshi Kitamura, um dos pesquisadores. Ele disse: "Esta foi a primeira vez que alguém observou diretamente o crescimento eficiente de ondas no espaço. Isso só mostra o quão pioneira foi essa descoberta." Agora, vamos entender as consequências disso, porque resolver esse mistério tem implicações bem reais e muito importantes, que vão desde os temidos elétrons assassinos até as auroras. Mas o que seriam elétrons assassinos? Parece nome de filme, né? Bom, são elétrons com uma energia altíssima, que ficam presos nos cinturões de radiação da Terra. E o nome não é exagero, não. Eles são uma ameaça seríssima, capazes de danificar permanentemente os satélites de que todos nós dependemos. E é aqui que a gente vê por que essa descoberta é tão crucial. Ao entender como os elétrons criam essas ondas, podemos prever melhor o clima espacial e construir satélites mais resistentes a esses elétrons. Isso também nos ajuda a entender melhor como as auroras se formam e ainda dá um empurrão na física de plasma, que é fundamental para tecnologias do futuro, como a energia de fusão nuclear. Isso nos deixa com uma reflexão para o futuro. Agora que desvendamos como essas ondas cósmicas nascem, a próxima grande pergunta é:
Como podemos usar esse conhecimento para proteger nossa tecnologia e garantir um futuro mais seguro e sustentável no espaço? É uma questão que abre um novo universo de pesquisas e inovações. E se um planeta pudesse agir como uma estrela? Pois é, uma descoberta recente está fazendo a gente repensar as próprias regras do cosmos. Vamos dar uma olhada no HD 26893c, um exoplaneta que simplesmente desafia tudo que a gente achava que sabia. A pergunta que não quer calar é essa: um planeta pode por si só gerar luz? A resposta de livro didático sempre foi um sonoro não, mas o universo, como a gente bem sabe, adora uma surpresa. Pensa só. A definição clássica parece bem simples. Planetas refletem a luz de uma estrela, enquanto as estrelas criam a própria luz. Isso porque elas são gigantes, massivas o suficiente para gerar energia lá no núcleo através da fusão nuclear. Uma linha bem clara dividindo os dois, certo? Bom, acontece que talvez não seja tão clara. E é aqui que entra o nosso principal suspeito na história. Uma equipe de cientistas, liderada por Sasha Hinckley, da Universidade de Exeter, se deparou com algo realmente fora da curva. O objeto no centro desse mistério cósmico atende pelo nome de HD 2068893c. E olha, desde o primeiro momento, os astrônomos já sacaram que não estavam lidando com um exoplaneta comum. Vamos aos fatos básicos. A gente sabe que é um exoplaneta, que ele tem uma massa maior que a de Júpiter e que orbita a sua estrela a uma distância de mais ou menos 480 milhões de quilômetros. Até aqui, tudo parece bem normal para um gigante gasoso, né? Nada de muito estranho. Só que as primeiras observações já acenderam um alerta. Os astrônomos perceberam que precisavam olhar mais de perto, investigar a fundo para entender o que raios estava acontecendo com o HD 26893c. A investigação estava só começando. E então veio a pista que mudou o jogo. A equipe observou o que eles mesmos descreveram como um brilho próprio óbvio. Isso foi um sinal vermelho gigantesco, porque planetas, por definição, não fazem isso. Eles não brilham sozinhos. Mas como eles tiveram certeza disso? Bom, foi um processo super tecnológico em 3 etapas. Primeiro, o telescópio Gaia deu a dica, detectando o planeta de forma indireta. Depois, lá no Chile, o instrumento Gravity usou uma técnica super poderosa para confirmar que ele existia mesmo. E o golpe de mestre foi a análise da luz que vinha dele, que finalmente revelou a natureza desse brilho todo misterioso. E aí vem a grande questão. Afinal, de onde vinha essa luz toda? O que estava causando esse brilho? A resposta para essa pergunta é o que faz essa descoberta ser tão revolucionária. A resposta está no processo chamado fusão nuclear de deutério. Imagina isso como se fosse o motor de uma estrela. Quando um objeto no espaço é massivo bastante, o núcleo dele vira uma espécie de forno cósmico, que começa a queimar um tipo de hidrogênio pesado. E é isso que libera um monte de energia, na forma de luz e calor. E aqui vem a conclusão, que é de cair o queixo. A equipe chegou à única explicação possível para aquele brilho próprio. O exoplaneta HD 260893c está de fato realizando fusão nuclear no seu núcleo. É um planeta se comportando como uma estrela. Tá, mas por que isso importa tanto? Porque essa única descoberta bagunça todas as nossas caixinhas. Ela nos força a questionar as fronteiras que a gente criou para definir os objetos no universo. De repente, a linha que separa um planeta de uma estrela ficou toda borrada. Isso nos joga direto numa questão de definição. O que, oficialmente, separa um planeta gigante de uma anã marrom, que é basicamente uma estrela que não deu certo? Existe um limite oficial, sim, e essa descoberta coloca ele totalmente em xeque. O número mágico aqui é 13. A União Astronômica Internacional diz o seguinte: se um objeto tem menos de 13 vezes a massa de Júpiter, é um planeta. Se tiver mais, é uma anã marrom capaz de fazer fusão de deutério. Os próprios pesquisadores apontam para essa zona cinzenta. Eles mesmos dizem que encontrar objetos assim, bem na fronteira, é justamente o que a gente precisa para testar nossas definições e ver se elas realmente fazem sentido na prática. Com isso, abre-se um debate fundamental na astronomia. Como é que a gente deve classificar esses mundos esquisitos? O que é mais importante, a massa que eles têm ou a maneira como eles nasceram? O dilema é esse. De um lado, a gente tem a regra da massa. Está abaixo do limite de 13 Júpiteres, então é planeta. Do outro, a gente tem a história da sua formação. Ele nasceu do mesmo disco de poeira que os outros planetas do sistema,
O HD 2006893c parece ter nascido como um planeta, mas age como uma anã marrom. É um verdadeiro híbrido cósmico. No fim das contas, o HD 2069383c é um grande lembrete de que o universo é sempre muito mais complexo e surpreendente do que os nossos livros conseguem explicar. Uma única descoberta que pode nos forçar a repensar tudo. E a pergunta que fica no ar é: quantos outros objetos como esse estão por aí, só esperando para virar de cabeça para baixo tudo que a gente acha que sabe? Sabe quando a gente acha que entende alguma coisa e aí o universo vem e mostra que não é bem assim? Pois é, na astronomia isso acontece direto. E hoje a gente vai falar sobre uma dessas descobertas, um quebra-cabeça cósmico. Um planeta que, se a gente for seguir a ciência à risca, simplesmente não deveria estar. E olha, isso não é só uma impressão. A frase que define esse mistério todo vem do próprio pesquisador-chefe do estudo, o Shubham Kanodia. Ele disse com todas as letras que o TOI 5020b é um planeta proibido. Pensa só nessa palavra, proibido. Já dá um arrepio, né? Então, a grande pergunta é: como? Como uma coisa dessas aparece onde a teoria diz que não tem como? É exatamente essa questão que a gente vai tentar entender melhor agora. Ok, para a gente entender por que esse planeta é tão esquisito, tão chocante, primeiro a gente precisa dar uma olhada na receita de bolo padrão, sabe? Como é que o universo costuma cozinhar um planeta gigante gasoso, tipo um Júpiter da vida? Então, o ponto de partida é sempre esse aqui, o disco protoplanetário. Imagina que é tipo o berçário de um sistema estelar. Depois que a estrela nasce, sobra um monte de gás e poeira girando em volta dela. É daí que sai tudo. É a matéria-prima para construir os planetas. A ideia mais aceita hoje em dia é o que os cientistas chamam de modelo de acréscimo de núcleo. Funciona mais ou menos assim. Primeiro, um monte de pedrinha em rocha começa a se juntar, a grudar uma na outra. Isso vai crescendo, crescendo, até formar um núcleo rochoso gigante, com umas 10 vezes a massa da nossa Terra. E aí, só quando ele fica assim, supermassivo, é que a gravidade dele fica forte o suficiente para sugar todo o gás que está em volta. E pronto, nasce um gigante gasoso. Só que tem um porém, né? O tempo é crucial nessa receita. E ela pode dar muito errado por 2 motivos. Primeiro, se não tiver material rochoso suficiente no disco, aquele núcleo gigante nunca se forma, fica pequeno demais. Segundo, o gás nesse disco não fica lá para sempre, ele evapora. Então, se o núcleo demorar muito para se formar, quando ele finalmente estiver pronto, cadê o gás? Já foi embora. E aí, já era. Nada de planeta gigante. E é exatamente aqui que a gente volta para o nosso mistério. Para o sistema estelar que parece não ligar para nenhuma dessas regras que a gente acabou de ver. A estrela em questão, a TOI 52050, é uma anã M, ou uma anã vermelha. É o tipo mais comum de estrela na nossa galáxia, sabe? O tipo, tem por toda parte. Só que elas são bem pequenas e mais frias que o nosso Sol. E aí que tá o pulo do gato. Justamente por serem pequenas, a teoria diz que os discos em volta delas também são mais pobres. Não teriam material suficiente para seguir aquela receita e construir um planeta gigante. E essa imagem aqui mostra o quão bizarra é a situação. Pensa assim, no nosso sistema solar, se o Sol fosse um melão, Júpiter seria tipo uma ervilha girando em volta. Agora, olha para o sistema TOI 5205. É como se a mesma ervilha estivesse girando em volta de um limão. A proporção é absurda. A estrela é só umas 4 vezes maior que o próprio planeta. É muito desproporcional. E para ter uma ideia do impacto disso, quando esse planeta, o TOI 5205b, passa na frente da sua estrela, o que a gente chama de trânsito, ele bloqueia, pasmem, 7% da luz dela. 7% pode não parecer muito, mas em astronomia isso é gigante. É um dos maiores eclipses de exoplaneta que a gente já viu. E tudo porque o planeta é enorme perto da sua estrelinha. Então, o que a gente faz quando o universo simplesmente joga o livro de receitas pela janela? É agora que a coisa fica séria e a gente vai entender o que essa descoberta realmente significa para a ciência. O conflito é esse, preto no branco. O sistema TOI 5205 simplesmente não bate com o modelo. Aquela anã vermelha, pequenininha, não tinha como ter um disco com material suficiente para formar aquele núcleo rochoso gigante. E sem o núcleo, como a gente viu, não tem como ter um gigante gasoso. A conta não fecha. Simples assim. E aí a gente volta para aquela citação do começo, que agora faz mais sentido do que nunca, né? A existência desse planeta vai totalmente contra o que a gente achava que sabia sobre como os planetas se formam. É como se a natureza olhasse para os nossos modelos teóricos e falasse: ah, é? Proibido? Então, olha isso aqui.
Beleza, então para onde a gente vai a partir daqui? Porque uma descoberta como essa não é um ponto final. Pelo contrário, é o começo de um capítulo completamente novo para a astronomia. Isso aqui não é só uma curiosidade, que legal, é um desafio fundamental. A existência do TOI 5025b obriga a ciência a rever suas ideias mais básicas. Significa que os cientistas, literalmente, têm que voltar para a prancheta e tentar entender como a natureza consegue fazer isso em lugares que a gente jurava que eram impossíveis. E tudo isso nos deixa com aquela pergunta final, que é de arrepiar. Se a gente encontrou um planeta proibido, quantos outros não estão por aí só esperando para serem descobertos? Essa descoberta não é só sobre um planeta, é sobre abrir uma porta para um universo que talvez seja muito, mas muito mais estranho e maravilhoso do que a nossa imaginação consegue dar conta. O cosmos, pelo visto, ainda tem muito segredo para contar. O telescópio espacial James Webb, ele foi criado com uma promessa, né? Uma promessa bem ousada, mostrar pra gente as fotos de bebê do universo. A ideia era olhar mais fundo e mais longe no tempo do que qualquer coisa que a gente já tinha construído. Só que o que ele encontrou logo de cara abalou e muito a cosmologia. Olha, a expectativa era bem direta. Os astrônomos pensavam assim: vamos apontar o Webb para o começo de tudo. E o que a gente vai ver? Galáxias bebês. Sabe, aqueles aglomerados de estrelas bem pequenos, meio bagunçados? A gente queria testemunhar o nascimento, as primeiras sementinhas do cosmos germinando. Pois é, mas e se em vez de fotos de bebês a gente encontrasse fotos de adultos, já formados? É exatamente aqui que a história fica interessante. Porque o Webb não mandou imagens de coisas simples, não. Ele mandou fotos de algo completamente inesperado. Algo que, em teoria, não tinha como existir tão cedo assim. A reação foi um verdadeiro estremecimento na comunidade científica. Foi tipo um choque geral. Imagina só, as primeiras imagens chegam e as galáxias, que deveriam ser as mais jovens, as mais primitivas, pareciam maduras, tão complexas quanto as que estão aqui do nosso lado, bilhões de anos mais velhas. A pergunta mudou na hora. Não era mais o que é isso, mas sim como isso é possível. Para a gente entender o tamanho desse espanto, a gente precisa lembrar de uma coisinha básica da astronomia. Olhar para longe é olhar para o passado. Simples assim. A luz não é instantânea, né? Ela tem uma velocidade. Então a luz de uma galáxia muito, muito distante leva bilhões de anos para chegar até aqui. O que a gente vê hoje, na verdade, é uma foto de como o universo era lá no passado. Tem uma analogia ótima do pesquisador Hao-Jing Yang que explica isso perfeitamente. Ele diz: quando olhamos para o Sol, não estamos olhando para ele como ele se parece no presente, mas sim como ele parecia há 8 minutos. É o tempo que a luz leva para viajar de lá até aqui. Agora, imagina isso para galáxias, só que numa escala de bilhões de anos. A gente está vendo, literalmente, fantasmas cósmicos, ecos de um tempo muito antigo. Tá, mas como é que a gente mede essa distância toda? Como a gente sabe a idade do que estamos vendo? A ferramenta principal para isso se chama desvio para o vermelho, ou, em inglês, redshift. Pensa nela como uma régua cósmica. É com ela que os astrônomos medem o quão longe um objeto está só olhando como a cor da luz dele muda. O conceito parece complicado, mas a gente pode pensar no som de uma ambulância. Sabe quando ela está vindo na sua direção e o som é bem agudo? E quando ela passa e se afasta, o som fica mais grave? Então, com a luz é parecido. Se uma galáxia está vindo na nossa direção, a luz dela fica mais azulada. É o blue shift. Mas como o universo está se expandindo, quase tudo está se afastando. E aí a luz se estica, ficando mais avermelhada. Isso é o redshift. Então, vamos resumir. Passo 1, a galáxia se afasta da gente. Passo 2, enquanto ela se afasta, as ondas de luz que ela solta vão se esticando. E passo 3, por causa disso, a luz parece mais vermelha para a gente aqui. É um efeito em cadeia, um dominó cósmico. E aqui está o pulo do gato. Quanto maior esse desvio para o vermelho, mais longe a galáxia está. E, se ela está mais longe, a gente está olhando mais para o passado. Simples assim. Um redshift alto significa que estamos vendo algo muito, muito antigo. É a nossa máquina do tempo. E aí, o James Webb foi lá e pau! Entregou um número que mudou o jogo, 11. Ele achou galáxias com um redshift de 11. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, antes do Webb, os cientistas achavam que se encontrassem uma galáxia com um redshift tão alto já seria motivo de festa. Encontrar várias, então, era considerado simplesmente impossível. Ok. Então elas são super antigas, super distantes, grande coisa, né? Mas qual é o problema nisso? Onde que a conta não fecha? É agora que a gente vai ver o tamanho do conflito com que a gente esperava.
Funciona assim. De um lado, a gente tem a teoria padrão, o nosso modelo de como o universo funciona. Esse modelo diz que formar uma galáxia é um processo lento, gradual, que leva muito tempo. E do outro lado, a gente tem o que o James Webb viu, galáxias já maduras, complexas, super bem formadas, muito, mas muito cedo. Uma coisa simplesmente não bate com a outra. O problema todo está no tempo. Essas galáxias que o Webb encontrou, elas surgiram só uns 200, 400 milhões de anos depois do Big Bang. No tempo do universo, isso não é nada, é um piscar de olhos. Segundo a teoria, esse tempo não seria suficiente para formar quase nada, e muito menos estruturas complexas, como discos achatados ou esferas de estrelas. É como se a gente esperasse encontrar umas sementinhas brotando e, em vez disso, encontrasse uma floresta inteira já crescida. E olha, não é que ele achou uma ou duas perdidas por aí. Foi um monte. Como o próprio Hao-Jing Yan disse, encontrar um número tão grande delas obriga a gente a repensar tudo. Talvez o universo, lá no comecinho, fosse uma fábrica de galáxias muito mais eficiente do que a gente imaginava. Mas calma, é importante deixar uma coisa bem clara. Isso não quer dizer que a teoria do Big Bang está errada. Não é isso. O que essas descobertas fazem é desafiar a linha do tempo que a gente tinha na cabeça. É como se o universo tivesse amadurecido muito, muito mais rápido do que os nossos modelos previam. E as consequências disso são gigantescas. Será que está faltando alguma coisa nas nossas teorias? Alguma física nova que a gente não conhece e que acelera tudo? Ou será que a resposta é mais simples, mas ao mesmo tempo ainda mais chocante? Tem gente já sugerindo que talvez o universo seja bem mais velho do que a gente pensa. Em vez de 13,8 bilhões de anos, talvez seja muito mais. Isso daria tempo para essas galáxias se formarem. De repente, a porta se abriu para ideias completamente novas e radicais. E o mais incrível é que, segundo os cientistas, isso é só a ponta do iceberg. Pensa bem, os dados que eles analisaram até agora cobrem um pedacinho de nada do céu. Conforme o Webb for olhando para outras áreas, a chance de encontrar mais e mais dessas galáxias impossíveis é enorme. A gente está literalmente redesenhando o mapa do começo do universo. Então a grande pergunta que fica é essa, né? O James Webb mal começou os trabalhos e já está virando a cosmologia de cabeça para baixo. Se ele achou tudo isso logo no primeiro ano, imagina o que vem pela frente. Que outras certezas sobre o universo estão prestes a ser quebradas. Uma coisa é certa, o futuro da astronomia nunca pareceu tão emocionante. E aí, já pensou se fosse possível não só observar o universo, mas reescrever algumas das regras dele dentro de um laboratório? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa descoberta impressionante. Uma simulação quântica que consegue, literalmente, torcer átomos dentro do próprio espaço-tempo, criando formas que desafiam totalmente a nossa intuição. Vamos começar com uma pergunta que é o ponto de partida de tudo isso. E se um computador, em vez de só fazer contas, pudesse recriar as regras mais fundamentais do universo? Essa é a grande promessa da computação quântica e a ideia central por trás do que a gente vai ver agora. Tá, mas como se chega em algo tão complexo? O primeiro passo é entender uma das aplicações mais paradoxais e poderosas dos computadores quânticos. Usar eles para estudar a si mesmos, para entender os princípios que fazem eles funcionarem. É quase como se o computador estivesse se olhando no espelho para nos contar os seus segredos. Em vez de simular coisas do nosso mundo, como o clima, por exemplo, os computadores quânticos podem simular a própria física que governa eles. E isso permite que os cientistas criem e explorem fenômenos super exóticos, condições que talvez nem existam em nenhum outro lugar do universo. Isso nos leva direto por o herói da nossa história, o simulador quântico. Pensa nele como um precursor, sabe? Uma ferramenta super especializada que já permite fazer experimentos incríveis hoje, mesmo antes da gente ter aqueles computadores quânticos gigantes e universais. Eles já estão mostrando o caminho. A diferença aqui é fundamental. De um lado, tem a simulação tradicional, onde um software ou um código imita as leis da física. Do outro, a gente tem o simulador quântico, onde as próprias partículas fazem o trabalho. Elas não precisam de um código para saber como se comportar. Elas simplesmente seguem as leis quânticas. No fundo, a gente está usando a própria natureza para simular a si mesma. E como isso funciona na prática? Bom, os físicos resfriam átomos a temperaturas muito, mas muito próximas do zero absoluto. Isso faz com que eles fiquem extremamente controláveis. Aí, usando lasers e campos magnéticos, eles conseguem guiar esses átomos numa espécie de balé quântico, uma dança coreografada com uma precisão absurda para revelar comportamentos que estavam escondidos. Agora, vamos ver como isso funciona na prática.
O experimento do Joint Quantum Institute usou uma ideia que é simplesmente genial e que a gente pode visualizar com uma analogia bem simples, uma caixa de ovos quântica. O processo é brilhante. Primeiro, eles resfriam os átomos a temperaturas incrivelmente baixas. Depois, usam feixes de laser para criar uma grade de energia, tipo uma paisagem de picos e vales que funciona exatamente como uma caixa de ovos. E por fim, eles colocam os átomos nesses espacinhos, onde eles podem ser controlados e estudados com total precisão. E é aqui que o experimento vira coisa de ficção científica. Os pesquisadores não se contentaram em controlar os átomos no espaço. Eles adicionaram um ingrediente revolucionário na mistura, o próprio tempo, como se fosse uma nova dimensão. Isso pode parecer papo de doido, mas é real. Eles simularam um material bidimensional como se fosse uma folha de papel. Só que, em vez de ter comprimento e largura, essa folha tinha uma dimensão no espaço físico e a outra se desenrolava ao longo do tempo. A importância disso foi perfeitamente resumida por um dos pesquisadores, o Ian Spielman. Ele disse basicamente o seguinte: olha, a gente já sabia na teoria que o tempo podia ser uma dimensão, mas só agora isso está sendo testado na prática. E essa é a chave, transformar uma ideia abstrata do papel em uma realidade de laboratório, isso é um salto gigantesco. E como eles fizeram isso? Sacudindo ritmicamente essa caixa de ovos de luz. Essa agitação constante criou um padrão que não se repetia só no espaço, como num cristal normal, mas também no tempo. Essa pulsação, essa batida, efetivamente deu uma estrutura para o tempo, transformando ele numa dimensão real dentro da simulação. E o resultado final disso tudo, bom, é essa imagem incrível. Ao manipular os átomos nesse cristal de espaço-tempo, os cientistas conseguiram torcer uma de suas propriedades quânticas, o spin, que é tipo uma bússola interna do átomo, de uma forma muito complexa. O resultado foi uma estrutura que eles descreveram como um pretzel espaço-temporal, uma forma que só poderia existir nesse ambiente super exótico. Ok, pretzel de espaço-tempo soa incrível, mas a pergunta que fica é, e daí? Por que essas formas quânticas estranhas são tão importantes? Bom, agora é a hora de conectar essa física de ponta com o mundo real. Tudo se resume a um campo da matemática chamado topologia. De um jeito bem simples, a topologia classifica objetos por características que não mudam quando a gente estica ou dobra eles. Por um topólogo, por exemplo, uma xícara de café e uma rosquinha são a mesmíssima coisa. Por quê? Porque as duas têm um único fundo. Só que na física quântica, a topologia ganha um novo significado. A gente não está falando da forma física de um objeto, mas das formas abstratas que as propriedades das partículas, como o spin, desenham ao se moverem dentro de um material. E o mais importante é que a forma dessa dança quântica acaba determinando a função do material, levando a comportamentos eletrônicos extraordinários. Isso importa. E como importa? A compreensão dessas formas topológicas já é usada para definir o padrão mundial de resistência elétrica. Mas o futuro é ainda mais promissor. Materiais com propriedades topológicas podem levar a computadores quânticos muito mais robustos à prova de erros, a base para a próxima grande revolução tecnológica. E para fechar, vamos olhar para o horizonte. Esse experimento não é só um resultado fascinante e isolado, ele é uma porta que se abre para um território completamente novo da física. O mais incrível é que, com essa técnica, os pesquisadores conseguiram basicamente congelar o tempo e tirar fotos de estados quânticos que são extremamente passageiros. Eles puderam observar formas topológicas que só existem por um instante, revelando uma física que até agora estava oculta e invisível para a gente, e que agora pode ser estudada em detalhes. E isso deixa a gente com uma pergunta para o futuro. Se um único experimento relativamente simples como este já está revelando tantos mistérios e abrindo novos caminhos, o que vai acontecer quando tivermos simuladores com milhões de caixas de ovos quânticas, cada uma controlada com uma precisão absurda? O potencial para novas descobertas é simplesmente imenso. Olá! Vamos mergulhar hoje numa ideia que soa como ficção científica, mas que é, na verdade, uma descoberta astronômica bem real e, olha, incrível. Para pensar um pouquinho nisso. E se cada gota de água aqui na Terra tiver feito uma viagem pelo cosmos por bilhões de anos, antes mesmo do nosso sistema solar sequer sonhar em existir? Pois é, vamos investigar essa possibilidade. Bem, para começar, é importante entender que a origem da água na Terra não é um caso resolvido, não. Pelo contrário, essa é uma das grandes questões em aberto da ciência. Sabe, por muito tempo rolou um debate científico bem intenso. Será que a água da Terra se formou junto com o planeta? Ou ela foi trazida para cá depois de carona em cometas e asteroides?
É um verdadeiro quebra-cabeça cósmico que os cientistas estão tentando montar há décadas. E para resolver esse mistério todo, a ciência encontrou uma pista fundamental, que funciona quase como uma impressão digital cósmica. A chave para tudo isso está num tipo especial de água, a tal da água pesada. A diferença entre as duas parece pequena, mas ela é fundamental. A água que a gente conhece, H2O, é o padrão. Já na água pesada, um dos átomos de hidrogênio é substituído por um irmão dele, um pouquinho mais pesado. E esse tal irmão mais pesado se chama deutério. Ele é basicamente uma versão estável do hidrogênio, só que com um nêutron a mais. E o interessante é que ele se forma sob condições muito, mas muito específicas lá no universo. Então, aqui está o pulo do gato. A quantidade de água pesada em relação à água normal muda dependendo do ambiente em que ela se formou. Ou seja, medindo essa proporção, os astrônomos conseguem rastrear a origem da água. É a tal da impressão digital. E essa busca pela impressão digital da água nos leva a um lugar muito, muito distante. Um jovem sistema estelar chamado V883 Oriones. E quando eu digo distante, é distante mesmo. A gente está falando de 1.300 anos-luz daqui. Só para ter uma ideia, a luz que a gente vê desse sistema hoje saiu de lá numa época em que as grandes pirâmides do Egito ainda nem tinham sido construídas. A escolha de V883 Oriones foi perfeita por um motivo bem específico. Na maioria dos sistemas estelares jovens, a água está congelada, sabe? Fica invisível para os telescópios. Mas V883 Oriones é super quente. Esse calor todo transforma o gelo em vapor, e aí sim os cientistas conseguem enxergar a água e analisar do que ela é feita. Foi bem nesse ponto que o herói tecnológico da nossa história entrou em cena, o radiotelescópio ALMA. Com a sensibilidade incrível que ele tem, conseguiu fazer o que antes parecia impossível. Usando o ALMA, os astrônomos conseguiram, enfim, medir a proporção de água pesada e água normal lá no disco de gás de V883 Oriones. Eles finalmente tinham a impressão digital que tanto procuravam. Mas a pergunta era, essa impressão digital bateria com alguma coisa que a gente já conhece? E aqui veio o grande momento. A resposta foi sim. Como disse o John Tobin, um dos astrônomos do estudo, a composição da água lá naquele disco distante é muito, muito parecida com a dos cometas que a gente encontra aqui mesmo no nosso sistema solar. Bateu. E olha, não estamos falando de um pingo d'água, não. As observações mostraram que aquele disco tem no mínimo 1.200 vezes a quantidade de água de todos os oceanos da Terra somados. É uma herança cósmica gigantesca. Tá, mas o que isso tudo significa pra gente? Como é que essa descoberta reescreve a história da nossa própria água? Bom, agora a gente consegue traçar uma linha direta do espaço interestelar até o copo d'água na nossa frente. A jornada completa é mais ou menos assim. A água se forma lá no frio do espaço, bem antes de qualquer estrela. Quando uma nuvem de gás colapsa para formar um sol tipo nosso, ela já traz essa água antiga junto. E essa água acaba virando parte dos cometas e asteroides que, no fim das contas, a entregam para planetas em formação como a nossa Terra. Essa frase do John Tobin resume tudo perfeitamente. A evidência agora é muito clara. A água do nosso sistema solar não foi criada aqui. Ela é uma herança, passada de uma nuvem de gás interestelar para o nosso Sol, para os cometas e finalmente para a gente. Isso nos deixa com uma reflexão bem maluca, né? A água que sustenta toda a vida na Terra é literalmente material interestelar, o material mais antigo que o Sol. Isso muda completamente o jeito que a gente olha para um simples copo d'água e faz a gente se perguntar: que outras histórias cósmicas incríveis estão escondidas bem na nossa frente, só esperando para serem descobertas? Será que o som de um foguete pode mesmo derreter concreto? Parece coisa de filme, né? Mas olha, essa é uma lenda antiga que ronda os lançamentos espaciais. E hoje a gente vai mergulhar nos dados do lançamento da Artemis 1, nada menos que o foguete mais potente já feito, para finalmente separar o que é mito do que é verdade. Pois é, a pergunta é essa. O som de um foguete pode mesmo derreter concreto? Até botar fogo nas coisas? A lenda diz que sim, que o barulho é tão, mas tão forte que vira quase uma força da natureza. Mas será que tem um pingo de verdade nisso? E olha, essa história não é só papo de internet não. O Kent Gee, que foi o pesquisador-chefe desse estudo, comentou exatamente sobre isso. Ele disse que já existiam vários relatos, meio imprecisos, sobre as ondas sonoras do Saturno V, sim, aquele foguete icônico, supostamente derretendo concreto e causando incêndios na grama. Com o boato tão persistente, a ciência tinha que ir atrás para ver qual era a real. E aí, em novembro de 2022, apareceu a chance de ouro. Um novo titã entrou em cena. O foguete Space Launch System, o SLS da NASA,
que decolou na missão Artemis 1. E não era um foguete qualquer, era simplesmente o mais poderoso que a gente já construiu. Só para ter uma noção do que a gente está falando, ele é 13% mais potente que o Saturno V, aquele mesmo, o da lenda. É uma força bruta, de verdade. Então, pensa só, com um foguete ainda mais forte que o original da lenda prestes a decolar, era o cenário perfeito. A chance única de colocar os equipamentos para funcionar, coletar dados de verdade e botar um ponto final nessa história. E o que eles fizeram? Bom, os pesquisadores montaram toda uma estrutura com uma série de microfones super sensíveis para conseguir capturar o rugido do foguete. A ideia era gravar cada detalhe daquele som absurdo. No total, foram 5 estações de monitoramento espalhadas em pontos-chave em volta da plataforma. E a mais longe de todas, presta atenção, ficava a 5,2 quilômetros de distância. É longe, hein? Isso já dá uma ideia do tamanho da operação. Ok, então vamos direto ao ponto. O concreto derreteu ou não? A resposta, com todos os dados na mão, é não. Mito totalmente desmentido. O som não derreteu o concreto, nem iniciou incêndio nenhum. Mas calma, porque a história fica muito mais interessante agora. É aqui que a coisa fica maluca, porque beleza, o mito do concreto derretido caiu por terra. Só que a realidade do som foi muito mais alta do que qualquer previsão. Os modelos de computador, as simulações, nada chegou perto do que foi medido de verdade. Lá naquele ponto, a mais de 5 quilômetros de distância, os microfones pegaram um pico de 129 decibéis. Isso é um volume de som absurdo para essa distância toda. E só para a gente ter um parâmetro, o limite de som considerado seguro para a nossa audição é de 85 decibéis. O som do foguete, mesmo a quilômetros de distância, estava num nível completamente diferente. Olha que comparação incrível para entender isso. A mais de 5 quilômetros de distância, o barulho do foguete era mais alto que o de uma motosserra ligada bem do nosso lado. Imagina só a potência disso. Agora o número faz mais sentido, né? Mas por que o som de um foguete é tão diferente? Não é só o volume. Aquele som meio crepitante que a gente ouve nas gravações é, na verdade, uma sequência de pequenas ondas de choque. São picos de pressão super rápidos, uma coisa que não se parece com nenhum barulho do nosso dia a dia. E essa complexidade toda mostra uma coisa bem legal. Mesmo com toda a tecnologia que a gente tem, ainda tem muito para aprender. O próprio pesquisador-chefe, o Kent Gee, falou isso. Ele disse que, olha, ainda falta muito para a gente entender completamente como o som de um foguete é gerado, como ele viaja pelo ar e como a gente o percebe. Então, no final das contas, a gente desvendou um mito, mas acabou encontrando um mistério ainda maior. Pensa bem, se um som que a gente mesmo cria aqui na Terra já é tão poderoso e imprevisível, o que mais o universo tem guardado por aí? Quantos outros segredos cósmicos estão só esperando para serem ouvidos? A exploração, pelo visto, está só começando. Olha, por muito, mas muito tempo mesmo, a gente achou que já sabia a receita básica para fazer um sistema planetário. Sabe? A nossa. Mas acontece que o universo ele tem um cardápio muito, mas muito mais variado do que a gente podia imaginar. Hoje, a gente vai explorar como a nossa visão do cosmos está sendo completamente reescrita, descobrindo que existem basicamente 4 sabores de sistemas planetários por aí. Então, como é que vai ser a nossa conversa? Primeiro, a gente vai partir do que é familiar. Depois, vamos cair de cabeça na surpresa cósmica que os novos telescópios trouxeram. Aí, eu apresento os 4 sabores, as novas classes de sistemas e, para fechar, a gente entende por que essa variedade toda existe. Beleza? Então, bora lá! Bom, e tudo começa aqui em casa. Por séculos, o nosso sistema solar foi o único exemplo que a gente tinha. Era o nosso único modelo e foi ele que acabou moldando, todas as nossas teorias sobre como os planetas nascem e se arrumam por aí. E a arquitetura que a gente conhece parece super lógica, não é verdade? Os planetas pequenos, rochosos, tipo a Terra e Marte, ficam ali pertinho do Sol. Já os gigantes gasosos, como Júpiter e Saturno, ficam lá longe, nas órbitas mais distantes. Esse padrão, bem organizadinho, foi a nossa única referência por, muito tempo mesmo. Aí vieram os telescópios espaciais. Pensa no Kepler. Eles simplesmente abriram uma janela para milhares de outros sistemas planetários e mostraram para a gente uma realidade cósmica, assim, muito mais rica e, para ser sincero, bem mais esquisita do que a gente esperava. Isso leva a gente àquela pergunta fundamental que mudou a astronomia moderna. Será que o nosso quintal, a nossa vizinhança aqui, é mesmo o modelo padrão para o resto do universo? E a resposta, que veio de observações de incontáveis outros sóis, é direta e chocante. Não
a gente não é o padrão. Aí que está o ponto crucial. Aquela arquitetura que a gente achava que era o normal, o padrão, na verdade é uma raridade. E essa descoberta forçou todo mundo, a comunidade científica inteira, a repensar tudo e criar um jeito novo de classificar o que a gente está achando lá fora. Então, para tentar botar um pouco de ordem nesse caos de descobertas, uns pesquisadores lá das universidades de Berna e Genebra vieram com uma proposta. Um novo sistema de classificação. Um jeito de organizar essa variedade incrível de mundos. Essa proposta, que foi liderada por um pesquisador chamado Lokesh Mishra, basicamente organiza essa variedade cósmica em 4 categorias, ou como eles chamaram, 4 sabores. E a definição dele é a seguinte. Olha, a classificação é bem fácil de entender. Pensa só, na classe similar, os planetas que são vizinhos têm massas parecidas. Simples. A ordenada é a nossa, sabe? Os planetas vão ficando maiores conforme se afastam da estrela. Já a anti-ordenada é, bom, o exato contrário. E por último, a mista é o que o nome já diz, uma mistura total, com massas variando para todo lado. Ok, então a pergunta óbvia agora é, se o nosso sistema ordenado é raro, qual deles é o mais comum? Qual dessas arquiteturas é a que mais aparece na nossa galáxia? A resposta, como sempre, está nos dados. E os números são de cair o queixo. Pensa bem, 8 em cada 10 sistemas planetários que a gente já observou se encaixam em uma única categoria. E o resultado é super claro. A arquitetura similar, aquela com planetas de tamanho parecido, é a dona do pedaço, compondo 80% de todos os sistemas que a gente encontrou. Aliás, isso explica por que tantos dos primeiros exoplanetas, aqueles planetas fora do nosso sistema, foram achados justamente em configurações assim, lá pela missão Kepler. Eles são, de longe, os mais comuns. Beleza. Agora que a gente já conhece as 4 classes, vem a outra grande pergunta. Mas por quê? O que faz um sistema virar similar, ordenado ou outra coisa? A resposta, olha só, está nos ingredientes iniciais. Basicamente, tudo se resume àquela nuvem de gás e poeira que sobra depois que uma estrela nasce, o chamado disco protoplanetário. É a massa e o que tem dentro desse disco que são a chave, a receita para o resultado final do sistema. A receita é mais ou menos assim. Se o disco é pequeno, com pouca massa, ele tende a formar sistemas similares. Agora, se o disco é grandão, massivo, aí tem material de sobra para criar gigantes gasosos. E o resultado são sistemas ordenados, como o nosso, ou até os anti-ordenados. E os discos de tamanho médio? Esses geralmente acabam virando sistemas mistos. E claro, sempre pode ter umas colisões entre planetas para bagunçar a receita no final. Então, o mais importante aqui é que essa classificação toda não é só uma curiosidade acadêmica. Não mesmo. É que pela primeira vez a gente tem uma ferramenta de verdade para estudar os sistemas planetários como um todo, sabe? Comparar um com o outro e finalmente entender os processos de formação que mandam no universo. E isso tudo deixa a gente com a última reflexão. Pensa comigo. Se a própria estrutura do nosso lar cósmico é uma exceção e não a regra, que outras verdades que a gente toma como certas sobre o universo podem estar prestes a cair por terra? A única certeza que a gente tem é que a exploração, ela está só no começo. O telescópio espacial James Webb fez uma descoberta que está, assim, abalando os alicerces de tudo que a gente entendia sobre as origens do universo. Os astrônomos estão olhando para os dados e encontrando galáxias que simplesmente não deveriam existir. Então, se preparem, porque o que vamos ver aqui desafia tudo que a gente achava que sabia. Pois é, essa é a grande questão que os astrônomos estão enfrentando agora. Os dados que vêm lá do espaço profundo sugerem que a história que a gente contava sobre o cosmos talvez esteja fundamentalmente errada e que precise de uma revisão completa. Vamos mergulhar nessa descoberta para entender melhor. Essa citação da Erica Nelson, uma das cientistas por trás do estudo, captura perfeitamente o choque na comunidade científica. A descoberta não é um ajuste pequeno, não. É um verdadeiro quebra-cabeça. O sentimento geral é de pura incredulidade, sabe? Para a gente entender o tamanho desse impacto, primeiro a gente precisa relembrar a história padrão da cosmologia. Era um modelo elegante que parecia fazer muito sentido com tudo que a gente tinha observado até agora. A ideia era de um processo lento, sabe? Quase uma construção cósmica, passo a passo. O universo começa com o Big Bang e levaria centenas de milhões de anos só para as primeiras estrelas e galáxias bebês aparecerem. E para chegar em algo do tamanho da nossa Via Láctea, aí seriam necessários bilhões de anos de fusões e crescimento. Então, o ponto crucial é este. O modelo padrão fazia uma previsão muito clara.
Ao olharmos lá para o amanhecer cósmico, a gente deveria encontrar galáxias bebês. Pequenas, meio desorganizadas e brilhando com aquela luz azul de estrelas jovens e quentes. Era isso que todo mundo esperava encontrar. E então, o telescópio James Webb apontou suas lentes para essa época, e o que ele viu não foi nada disso. O que ele revelou foi algo que, segundo as nossas teorias, simplesmente não deveria estar lá. Foram identificados 6 objetos, 6 candidatos a galáxias que estão no centro de todo esse quebra-cabeça. Pode não parecer muito, mas em cosmologia, encontrar um único objeto impossível já é o suficiente para iniciar uma revolução científica. Para a gente entender essa descoberta, precisamos de um conceito fundamental, o tal do desvio para o vermelho, ou redshift. Funciona mais ou menos assim. O universo está em expansão. Quanto mais longe uma galáxia está, mais rápido ela se afasta da gente. Essa expansão estica as ondas de luz que viajam pelo espaço, e esse esticamento desloca a luz para a extremidade vermelha do espectro. Então, em astronomia, ver algo muito vermelho significa ver algo muito distante e, portanto, muito, muito antigo. E aqui está o problema. Essas 6 galáxias são extremamente vermelhas, o que nos diz que elas são super antigas. Mas elas também são incrivelmente massivas e apareceram muito cedo no universo. Uma delas, para se ter uma ideia, tem uma massa que rivaliza com a da nossa própria Via Láctea. Juntar esses 3 fatos era considerado impossível. Essa comparação aqui ilustra perfeitamente a escala do desafio. Para crescer tanto e tão rápido, uma dessas galáxias precisaria formar estrelas num ritmo centenas de vezes maior que o da nossa Via Láctea. E não só isso, ela teria que manter esse ritmo desde o início dos tempos. É uma velocidade de produção simplesmente frenética. Isso não é só um detalhe técnico, não. A existência desses objetos cria uma crise fundamental para a cosmologia, desafiando 2 das nossas premissas mais básicas sobre o universo. A descoberta cria 2 problemas enormes. O primeiro é o tempo. Nossos modelos indicam que a gravidade precisaria de muito mais tempo para juntar gás e poeira e formar estruturas tão gigantescas. O segundo problema é a matéria. Mesmo que houvesse tempo, os cálculos sugerem que simplesmente não havia matéria-prima suficiente disponível no universo jovem para construir essas galáxias. E só para colocar em perspectiva, 2 ordens de magnitude significa 100 vezes mais matéria do que os modelos mais otimistas previam. Não é um erro de arredondamento, é uma diferença colossal. Isso sugere que está faltando algo fundamental na nossa compreensão. Mas aqui vem a parte mais fascinante. Um momento como este não é um fracasso para a ciência. Muito pelo contrário, é exatamente assim que ela avança. Uma observação que não se encaixa e que força todo mundo a voltar para a prancheta. A gente já passou por isso antes, sabia? Quando o telescópio Hubble foi lançado, suas descobertas também pareceram impossíveis e forçaram a revisão sobre quando as primeiras galáxias se formaram. A lição foi aprendida, mas, mesmo assim, ninguém estava preparado para o que o Webb revelou. O que a gente está testemunhando é um método científico em sua forma mais pura. Um novo instrumento poderoso revela algo que não se encaixa. Primeiro vem o choque, depois a tentativa de salvar as teorias antigas. E, finalmente, se as evidências persistirem, vem a aceitação de que precisamos de uma nova história. Isso nos leva à grande questão. E se essas 6 galáxias não forem uma anomalia, mas sim os primeiros sinais de uma física totalmente nova? Ou de um capítulo que a gente nem sabia que existia sobre o início de tudo? A única certeza é que a história do cosmos acaba de ficar muito, mas muito mais interessante. Desde sempre, a gente olha para as estrelas e se pergunta, né? Será que estamos sozinhos? Pois é, hoje a gente vai mergulhar em como a inteligência artificial está nos dando uma ferramenta completamente nova para buscar essa resposta, vasculhando o universo atrás de sinais de outras civilizações. Essa é, talvez, a pergunta mais fundamental de todas. Uma que move cientistas e sonhadores há muito, muito tempo. A busca por vida fora da Terra é uma das maiores aventuras científicas que existem. Mas, como é que se procura por isso na imensidão que é o espaço? Bem, a resposta começa com dados. Muitos, mas muitos dados mesmo. Pensem comigo, 150 terabytes de informações cósmicas. Isso coletado de 820 estrelas aqui perto. E agora, o mais maluco, imagina que tudo isso foi simplesmente descartado pelos algoritmos antigos. Isso já dá uma boa ideia do tamanho do desafio.
Pois é, o problema então não é tanto coletar os dados, mas sim saber o que fazer com eles. É conseguir analisar tudo. Encontrar um sinal alienígena é basicamente como procurar uma agulha num palheiro do tamanho do universo. E o que os cientistas estão procurando exatamente? São as chamadas tecnoassinaturas. A ideia é o seguinte: em vez de procurar vida, tipo micróbios ou plantas, eles buscam por sinais de tecnologia. Pensa em transmissões de rádio, luzes, qualquer coisa que não possa ser explicada por fenômenos naturais. E é exatamente aqui que a coisa começa a ficar muito interessante. Para dar conta desse desafio gigantesco, foi desenvolvida uma ferramenta nova e super poderosa, a inteligência artificial. E essa história tem um protagonista, o pesquisador Peter Matz. Ele simplesmente não se conformou com a ideia de que possíveis descobertas incríveis estivessem sendo, literalmente, jogadas no lixo. Então, ele e sua equipe decidiram que era hora de criar um método melhor, usando a força da inteligência artificial e do Deep Learning. Então, para ficar bem claro, os métodos antigos eram super lentos e, como a gente viu, acabavam descartando um monte de dados que poderiam ser importantes. Já a nova abordagem com a IA, bom, ela não só é muito mais rápida, como foi capaz de pegar aquele mesmo monte de dados descartados e achar coisas que ninguém tinha visto antes. E o resultado de aplicar essa nova tecnologia naqueles dados antigos foi, para dizer o mínimo, surpreendente e bem empolgante também. O que a equipe fez foi basicamente apontar essa nova IA para aqueles 150 terabytes de dados que tinham sido deixados de lado. Era como se eles estivessem olhando de novo para o mesmo lugar, só que agora com um par de óculos muito, mas muito mais potente. E o resultado? 8. Exatamente. 8 novos sinais de interesse foram encontrados. Sinais promissores que os métodos anteriores simplesmente deixaram passar batido. Tá, mas o que esses 8 sinais têm de tão especial? Não é só um pisca-pisca aleatório no céu. Eles têm características muito específicas que fazem com que eles se destaquem de todo o resto do ruído cósmico. E essa é a pergunta de $1 milhão, certo? Como ter certeza de que não é só um barulho do espaço? Bom, a equipe verificou cada um desses sinais manualmente, procurando por algumas características-chave que indicam uma origem artificial. Existem 3 marcadores principais. Primeiro, os sinais são de banda estreita, ou seja, eles ocupam um espacinho bem pequeno no espectro de rádio, o que é bem raro em fenômenos naturais. Segundo, eles têm uma taxa de desvio, o que mostra que a fonte do sinal está se movendo. E terceiro, o sinal só aparece quando o telescópio está apontado para a estrela-alvo e some quando ele se move. Isso ajuda a descartar interferência daqui da Terra. Traduzindo tudo isso, as características desses sinais fazem com que eles se pareçam muito com o que se esperaria de uma transmissão de rádio feita por alguma tecnologia e não de um evento natural, como a explosão de uma estrela ou algo do tipo. Agora, é importante ter calma. Por mais fascinantes que esses sinais sejam, a verdadeira revolução aqui talvez não sejam os sinais em si, mas o jeito como eles foram encontrados. Até agora, em novas observações, não foi possível detectar os sinais de novo. Mas o ponto-chave é o método. Essa ferramenta de IA é que muda o jogo. Ela permite que os cientistas analisem dados numa velocidade e com uma precisão que antes era impossível. Isso permite que a busca cresça de forma exponencial. A pesquisa original olhou para 820 estrelas. Com essa nova tecnologia, a equipe já está planejando expandir para 1 milhão de estrelas com o telescópio Meerkat. A escala da busca vai simplesmente explodir. Como o próprio Peter March falou, aplicar essas técnicas em grande escala vai transformar completamente essa área da ciência. Não é só uma melhoriazinha, é um salto gigantesco na nossa capacidade de procurar. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Por décadas a gente olhou para as estrelas com nossos próprios olhos, com nossos telescópios. Agora, estamos ensinando máquinas a olhar por nós, a encontrar padrões que a gente nem conseguiria ver. A questão agora não é mais só será que estamos sozinhos, mas também será que vai ser uma inteligência artificial a primeira a descobrir? Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das questões mais fascinantes e, por que não, um pouco assustadoras da cosmologia moderna. A grande pergunta que paira no ar é essa: e se o nosso melhor mapa do universo estiver errado? Parece coisa de ficção científica, né? Mas olha, novas evidências estão sugerindo que a gente pode estar bem na beira de uma descoberta revolucionária.
Para entender essa história, a gente vai investigar o que são essas possíveis rachaduras no nosso modelo do cosmos. Vamos conhecer os detetives de olho no céu, entender como se pesa o universo usando só a luz, é incrível, e descobrir por que ele parece ser menos empelotado do que a gente pensava. E claro, o que tudo isso significa para o futuro. Vamos nessa? Ok, vamos começar pelo começo. O que exatamente quer dizer que o nosso modelo do cosmos pode ter rachaduras? Bom, existe uma coisa que os cientistas chamam de modelo cosmológico padrão. Pensa nele como se fosse o nosso grande mapa do universo, o nosso GPS cósmico. É a teoria que a gente tem que melhor descreve como tudo começou, lá no Big Bang, e evoluiu até as galáxias que vemos hoje. Pois é, só que tem um problema. Evidências bem recentes e muito confiáveis estão indicando que esse nosso mapa, no qual a gente confia tanto, talvez esteja com um pedaço faltando. Parece que tem algo importante sobre o universo que a gente ainda não sacou. Mas que evidências são essas, afinal? Para entender de onde elas vêm, a gente precisa conhecer nossos detetives cósmicos e as ferramentas superpoderosas que eles usam. As pistas estão vindo de 2 projetos bem diferentes. De um lado, a gente tem o Dark Energy Survey, o DESS, que está basicamente fazendo um censo do universo em larga escala. Do outro, o Telescópio do Polo Sul, o SPT, que fica escutando os ecos lá do comecinho de tudo. São 2 visões distintas, uma olhando aqui para a vizinhança e outra para o passado distante. E o que torna essa investigação toda tão forte, tão convincente, é justamente a combinação desses 2 olhares. Quando os cientistas cruzam os dados do DESS com os do SPT, a chance de ser só um erro isolado, um acaso, diminui muito. É tipo uma checagem dupla para ter certeza de que o que eles estão vendo é para valer. Como disse o astrofísico Shihui Cheng, da Universidade de Chicago, funciona como uma verificação cruzada, tornando-se uma medição muito mais robusta do que se você usasse apenas um ou outro. Quer dizer, o resultado é muito mais confiável. É a ciência funcionando do jeito que tem que ser, né? Beleza, mas como é que esses telescópios conseguem mapear a matéria do universo? A técnica que eles usam é simplesmente genial. Basicamente, eles usam a luz para pesar o cosmos. O nome desse truque é lente gravitacional. Imagina o seguinte, a luz de uma galáxia super distante está viajando pelo espaço na nossa direção. No meio do caminho, ela passa perto de outra galáxia ou de um aglomerado de matéria. A gravidade desses objetos massivos acaba distorcendo o caminho da luz, como se fosse uma lente mesmo. E aí que vem a mágica. Essa pequena distorção na luz revela um monte de coisa. Medindo quanto a luz entortou, os cientistas conseguem mapear não só a matéria que a gente vê, como estrelas e poeira, mas também a tal da matéria escura, que é invisível. No fim das contas, eles criam um mapa de tudo que tem ali no meio do caminho. Certo. E o que esse mapa super preciso e confiável mostrou pra gente? Ah, é aqui que a história fica boa de verdade. Olha só que interessante. A teoria, o nosso modelo padrão, previa que a matéria no universo devia ser mais empelotada, sabe? Mais concentrada em alguns lugares. Só que o mapa novo mostrou outra coisa. A matéria está uns 10% mais lisa, mais espalhada de forma uniforme do que o previsto. Para ajudar a visualizar, pensa numa massa de panqueca. A teoria dizia que a massa devia ser cheia de grumos, bem encaroçada. Mas o que a gente encontrou foi uma massa um pouquinho mais lisa, mais homogênea do que o esperado. E essa pequena diferença, que parece boba, está deixando a comunidade científica de cabelo em pé. O professor Eric Baxter, da Universidade do Havaí, que resumiu a situação perfeitamente. Ele disse que, basicamente, parece que há um pouco menos de flutuações no universo atual do que o modelo previa, com base no que a gente sabe sobre o universo lá no começo. E aí, qual é o veredito? O que essa diferença significa para o nosso querido e confiável modelo padrão? Calma lá, isso não significa que o modelo está todo errado e que é para jogar tudo no lixo. É mais como ter um mapa excelente, mas com uma área em branco, sabe? Essa área em branco pode ser alguma pecinha que está faltando nas nossas leis da física. E agora, a evidência de que a gente precisa encontrar essa peça está mais forte do que nunca. E isso nos leva para a parte mais legal de todas. E agora? Para onde a gente vai com essa descoberta? É fundamental entender que essas rachaduras do nosso modelo não são um problema, não são uma falha. Pelo contrário, elas são como placas de sinalização, apontando para onde a ciência deve ir agora. Elas estão mostrando o caminho para uma nova física, para um entendimento muito mais profundo e completo do nosso universo. No fim das contas, são mistérios como esse que fazem a ciência avançar. E então a gente fica com essa pergunta no ar, uma pergunta que vai guiar a cosmologia por muito tempo.
Que nova física vai preencher essas rachaduras no nosso mapa cósmico? Uma coisa é certa, a caça a essa resposta já começou. A ideia de ter uma presença humana permanente na Lua sempre pareceu coisa de ficção científica, né? Mas e se um conceito totalmente radical pudesse tornar isso realidade? Vamos dar uma olhada no Pneumoplanet, a cidade lunar inflável. Olhando assim à primeira vista, o que a gente vê são umas torres bem diferentes espalhadas pela paisagem da Lua. Elas são a única parte que fica visível de uma cidade inteira, que foi pensada para se proteger em um dos ambientes mais hostis que a gente conhece. E isso já levanta uma pergunta bem interessante. Pois é, se essas torres são só a pontinha do iceberg, onde é que está o resto da cidade? A resposta está literalmente enterrada sob a poeira lunar. E o motivo para isso é bem simples. É uma questão de pura sobrevivência. Para a gente conseguir entender o design do Pneumoplanet, primeiro a gente precisa sacar os perigos extremos do ambiente lunar. Porque assim, viver na superfície sem nenhuma proteção simplesmente não rola. A superfície da Lua é bombardeada o tempo todo por radiação cósmica que é letal. É atingida por incontáveis micrometeoritos e ainda sofre umas variações de temperatura que vão do calor escaldante a um frio congelante. Então, o ponto principal é como é que se constrói um lar seguro num lugar desses? E é aqui que entra a solução. O conceito Pneumoplanet, que foi financiado pela Agência Espacial Europeia, vem com uma abordagem inovadora. Em vez de construir para cima, a ideia é construir para dentro, usando estruturas infláveis. Agora, o que é genial aqui é a simplicidade da ideia. Os módulos do Habitat foram pensados para serem ultra leves. Sabe o que isso significa? Que eles podem ser pré-fabricados aqui na Terra e levados para a Lua com um custo muito, mas muito menor. Isso torna o projeto todo bem mais viável. A chave da proteção não viria da Terra, viria da própria Lua. O regolito, essa camada de poeira e rocha fina que cobre tudo por lá, é o material de construção mais importante desse projeto. E esse aqui é um número mágico. Depois de inflados, os habitats seriam cobertos com uma camada de 4 a 5 metros de regolito. Essa espessura é o que garante de fato a segurança de quem estiver lá dentro. E aqui a gente vê os benefícios de forma brilhante. Essa camada de solo lunar funciona como um escudo triplo. Ela bloqueia a radiação, absorve o impacto dos micrometeoritos e, o que é crucial, isola termicamente os habitats daquele frio congelante da noite lunar. Certo, então o habitat está protegido. Mas viver enterrado debaixo de metros de poeira lunar cria um outro desafio de engenharia gigantesco. É a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? Se está tudo enterrado, como conseguir luz e energia? Como iluminar e aquecer uma cidade inteira que, na prática, está vivendo no subsolo, dependendo só da luz do sol? A solução está naquelas torres que a gente viu lá no começo. Cada torre fica num trilho magnético girando para seguir o sol. Um espelhão no topo captura a luz solar e reflete ela para baixo, lá para o habitat. Lá dentro, um outro espelho em formato de cone distribui essa luz toda. A luz visível ilumina tudo, enquanto a luz infravermelha é usada para o aquecimento. É um sistema super engenhoso para viver de luz solar roubada. Bom, a gente já viu como se constrói e como se energiza essa cidade. Agora, vamos tentar imaginar como seria a experiência de viver dentro de um desses habitats, debaixo da Terra. A cidade foi projetada para ser um ecossistema fechado. Teríamos módulos de moradia, estufas só para a produção de alimentos e até estufas que funcionariam como usinas de energia, concentrando a luz do sol em painéis para gerar eletricidade. E tudo isso conectado por corredores, também subterrâneos, claro. O objetivo final é ser autossuficiente. A colônia produziria a própria comida, reciclaria o próprio oxigênio e seria movida exclusivamente por energia solar. Isso diminuiria muito a dependência daquelas missões de reabastecimento da Terra, que são constantes e caríssimas. Mas claro, tem uma troca. Viver com segurança máxima debaixo de metros de regolito significa viver sem uma vista direta do lado de fora. A descrição é que seria algo parecido com morar num prédio sem janelas, mas com a vantagem da gravidade lunar ser bem mais baixa. É um dilema psicológico bem fascinante de se pensar. O Pneumoplanet não é a única carta na mesa, não. É importante colocar esse conceito em perspectiva, comparando com outras estratégias de colonização da Lua que também estão sendo estudadas. Aqui a gente viu um contraste bem claro de filosofias. De um lado, o Pneumoplanet, apoiado pela Agência Europeia, que aposta em estruturas infláveis, leves, enterradas e dependentes de energia solar.
Do outro lado, a abordagem da NASA tem focado mais na impressão 3D de estruturas direto na superfície, usando materiais de lá mesmo, e explorando a energia nuclear. Isso nos deixa com uma grande pergunta para o futuro. Qual dessas abordagens vai prevalecer? Será que vai ser a leveza e a proteção do Pneumoplanet ou a robustez industrial da impressão 3D? Ou, quem sabe, uma mistura das duas coisas? O caminho para nos tornarmos uma espécie multiplanetária ainda está sendo desenhado. A astronomia está prestes a dar um salto gigantesco. Nessa análise, a gente vai explorar um equipamento completamente novo que vai mudar e muito a forma como a gente observa o cosmos. É como multiplicar o nosso poder de visão de um jeito que, até pouco tempo, parecia pura ficção científica. Para começar, vamos focar neste número, 2.400. Agora, imagine só, observar o céu noturno não com 2 olhos, mas com 2.400, e todos eles apontados para lugares diferentes do universo ao mesmo tempo. É uma escala que desafia a nossa imaginação, mas que, acredite, está se tornando realidade. E o responsável por essa revolução toda tem nome. É o espectrógrafo de foco primário, ou PFS, para facilitar. É uma peça de engenharia, assim, incrível, que é resultado do esforço de uma colaboração internacional de astrônomos e engenheiros do mundo todo. Para a gente entender de verdade o impacto do PFS, vamos seguir um caminho. Primeiro, o que significam esses 2.400 olhos no céu. Depois, a ciência dos arco-íris que está por trás de tudo. Aí, a gente vê como a inovação funciona na prática, o seu primeiro grande teste e, claro, o que isso significa para o futuro da astronomia. Vamos nessa! Começando, então, com o básico. Isso é uma mudança fundamental. O PFS não é só uma melhoria, sabe? É uma transformação completa na maneira como a gente coleta dados do universo. E essa imagem aqui ilustra a diferença de um jeito brilhante. Pensa só, tradicionalmente, um telescópio, por mais potente que seja, aponta para uma estrela ou uma galáxia de cada vez. É um processo lento, metódico. Já o PFS, bom, ele permite que um único telescópio capture a luz de 2.400 objetos diferentes de uma só vez. A eficiência é simplesmente monumental. Mas como isso funciona? Para entender, a gente precisa falar sobre a linguagem da luz, que, de uma forma bem bonita, é a ciência dos arco-íris cósmicos. O que os astrônomos chamam de espectro é basicamente isso: pegar a luz que vem de uma estrela distante e dividi-la em todas as suas cores, criando um arco-íris super preciso. Acontece que esse arco-íris carrega muito, mas muito mais informações do que só cores bonitas. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Ao analisar esse arco-íris, os cientistas conseguem decodificar informações vitais sobre aquele objeto. Eles descobrem a que velocidade ele está se movendo, qual a sua temperatura, do que ele é feito e até mesmo a sua idade. Cada espectro é como se fosse uma impressão digital cósmica. E é aqui que o PFS vai além do convencional. Ele não captura apenas o espectro da luz que a gente consegue ver. A equipe do projeto gosta de descrever a capacidade dele como sendo capaz de capturar um arco-íris e meio para cada um dos 2.400 alvos. Então, o ponto crucial é este. Para cada objeto, o sistema divide a luz visível em 2 partes, a vermelha e a azul, que são analisadas separadamente. E como se não bastasse, ele ainda usa um terceiro detector para capturar a luz infravermelha, que é basicamente o calor que a gente não enxerga. Essa combinação toda fornece um conjunto de dados incrivelmente rico. Vamos avançar um pouco e ver como é que isso tudo funciona na prática, porque a engenharia por trás do PFS é o que torna toda essa ciência possível. Olha, o coração do sistema são essas 2.400 fibras óticas. Cada uma delas é montada num robô minúsculo, um atuador, que posiciona a fibra com uma precisão absurda para capturar a luz de uma estrela ou galáxia específica. Na pontinha de cada fibra tem uma microlente para focar a luz, e tudo isso fica atrás de uma lente corretora gigante. É uma verdadeira coreografia tecnológica. E o mais legal é que toda essa tecnologia super complexa não está só no papel. Recentemente, a equipe alcançou um marco fundamental que provou que o conceito funciona no mundo real. Essa citação do líder do projeto, o professor Nayuki Tamura, captura bem esse sentimento de sucesso. Primeira luz de engenharia é o termo que eles usam quando um instrumento desses capta a luz do céu pela primeira vez, e os dados confirmam que tudo está funcionando direitinho. É um momento de enorme celebração para a equipe. Essa linha do tempo nos dá uma ótima perspectiva do projeto. Ele nasceu de uma colaboração internacional que levou anos para se concretizar.
Agora, ele está na fase de testes finais, depois do sucesso da primeira luz, e a expectativa é que as operações científicas, para valer, comecem em 2024. A gente está bem na antessala de uma nova era. E isso tudo nos leva à parte mais emocionante, claro. O que tudo isso significa para o futuro? Que novas janelas para o universo esses 2.400 olhos vão abrir? É importante saber que o instrumento não vai funcionar sozinho. Ele vai ser o cérebro de um dos telescópios mais poderosos do mundo, o telescópio Subaru, de 8,2 metros, que fica lá no topo do Mauna Kea, no Havaí, um dos melhores lugares da Terra para observar as estrelas. A combinação do espelho gigante do Subaru com a capacidade do PFS vai ser algo formidável. Então, no fim das contas, por que tudo isso importa? Porque o PFS foi projetado para encarar os maiores mistérios da cosmologia. A missão dele é investigar a enigmática energia escura que acelera a expansão do universo, desvendar como as galáxias, incluindo a nossa Via Láctea, se formaram e, finalmente, entender as origens das estrelas e dos planetas. Com uma capacidade de observação 2.400 vezes maior, o ritmo das descobertas vai acelerar de uma forma drástica. A pergunta que fica no ar é fascinante. Com o fluxo de dados tão imenso chegando, qual dos grandes mistérios cósmicos será o primeiro a ser revelado?